Amados irmãos? Não. Vamos tentar de novo? Vamos? Vocês acabaram de cear. Graças e paz, amados irmãos. Amém. Glória a Deus. Melhorou. Queridos, que alegria nesta noite nós podemos participar da mesa do Senhor e em um culto tão especial como o de hoje, abertura de campanha de missões mundiais. E este ano a nossa campanha, ela tem como tema: no amor do Pai, vamos cumprir a... Eita, os irmãos ainda não aprenderam. Vamos lá, todos juntos, ó. Vamos lá, comigo, ó. No amor do Pai, vamos completar... Pronto, no amor do Pai, vamos completar a missão. E o texto base da nossa campanha de missões é João, capítulo 3, verso 16. Como a nossa irmã bem falou aqui, este é o texto que todo novo convertido, assim que se converte, aprende, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero convidar então você a abrir a sua Bíblia. Eu sei que eu acabei de recitar esse texto, mas abra a sua Bíblia e mantenha ela aberta aí em João, Evangelho de João, capítulo de número 3. E nós iremos ler novamente, todos juntos, o verso 16. João, capítulo 3, verso 16. Amém? Então mantenha a sua Bíblia aberta. Se você tiver um bloquinho de notas ou uma caneta, será bastante útil nesse momento. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aqui no telão, vamos ler todos juntos na versão que está aqui no telão, a uma só voz, vamos lá? Porque... Amém, amém. Queridos, falar do amor de Deus, nós não poderíamos trabalhar e nem escolher nenhum outro texto da Bíblia a não ser esse. Esse texto, ele exala o amor de Deus. Esse texto, ele fala do amor de Deus para conosco. Esse texto nos mostra o tanto que Deus nos amou. Mas eu gostaria de convidar você nesse momento a mais uma vez a orarmos. Então, curve sua cabeça, feche os seus olhos e nós iremos orar nesse momento. Pai Santo, Pai Eterno, Deus de graça e amor, te louvamos, ó Pai, por tudo que nós vimos e ouvimos aqui nesse lugar até este momento, Senhor. Cremos, ó Deus, que a Tua presença é real, que a Tua presença está aqui entre nós, ó Deus, que o Senhor se faz presente nessa noite no meio do Teu povo. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa nesse momento abrir a nossa mente, o nosso coração para compreendermos as Tuas sagradas Escrituras, para aprendermos mais de Ti e da Tua vontade para com as nossas vidas, para podermos, ó Deus, nos aproximarmos mais do Senhor. Fala, ó Deus, aos nossos corações, que nós possamos estar, ó Deus, nesse momento atentos àquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que nesse momento os nossos ouvidos possam estar inclinados somente para a Tua voz. Em nome de Jesus, ó Pai, repreende qualquer tipo de espírito, ó Deus, que venha contrário contra a Tua palavra.
qualquer tipo de espírito de inquietação, de desconcentração, de conversação, ó Deus. Que nesse momento nós não venhamos ter conversas paralelas, que nesse momento nós não venhamos olhar para a tela do nosso celular, mas que nesse momento nós possamos inclinar o nosso coração a Ti, ó Deus, inclinar os nossos ouvidos para a Tua voz e podermos ouvir. Pai, reconheço a minha pequenez diante do Senhor e sei o quão miserável que sou, ó Deus, mas humildemente Te peço que o Senhor possa me usar nesse momento, ó Pai, para falar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, aquilo que o Senhor quer transmitir à Tua igreja, aquilo que nós devemos aprender sobre a missão que o Senhor tem para nós, e para que nós possamos continuar prosseguindo para completar esta missão. Não permita, Senhor, que eu venha falhar miseravelmente em transmitir a Tua palavra, mas não para a minha honra e nem para a minha glória, mas para que o Teu nome seja exaltado e engrandecido para todos sempre. Amém. 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 Se você orou comigo, então nesse momento você não vai dar lugar a nenhum espírito de desconcentração e de conversação. Você não irá conversar com o irmão que está do seu lado, tá bom? Se eu ver alguém conversando, eu vou orar aqui e falar: Senhor, leva para a Tua glória nesse momento, tá bom? Combinado? Amém. Queridos, como eu já disse, o tema da nossa campanha é: no amor do Pai vamos completar a missão. E esse texto que nós acabamos de ler do Evangelho de João, que é o texto mais conhecido da Bíblia, nós podemos dizer que ele é o resumo de todo o Evangelho. Os irmãos bem sabem que a palavra Evangelho significa boas novas, uma boa notícia de alegria. E qual é a boa notícia de alegria que Deus nos dá? Bem, que Deus, Ele nos ama. E Ele nos ama de uma maneira muito especial, ao ponto de dar o Seu Filho para morrer em nosso lugar, ao ponto de sacrificar o Seu Filho para que nós tenhamos vida por meio dEle. É claro que muitas vezes nós ouvimos isso e acabamos desvirtuando um pouquinho a tangente e vemos alguns pregadores pregando assim: olha, você é muito especial para Deus, você é a menina dos olhos de Deus, você é o ponto fraco de Deus, porque Deus te amou de tal maneira. Bem, Deus nos ama. A Bíblia diz que Ele é amor, mas a Bíblia também diz que Ele é santo, justo, fogo consumidor. Bem, nós não somos o ponto fraco de Cristo, nós não somos a última gota de Coca-Cola no deserto, nós não somos a última bolacha no pacote, mas mesmo assim Deus nos ama. E essa noite nós vamos entender isso, que Deus nos ama independente de quem nós somos, mesmo sem nós não merecermos. Deus nos ama por meio da sua graça. Deus nos ama. E essa é a boa nova, essa é a mensagem central do Evangelho, que Deus ama o homem pecador, e por amar o homem pecador, Ele vem de encontro a este homem, Ele salva este homem, Ele justifica este homem, Ele santifica este homem, e aí Ele irá completar essa salvação glorificando este homem, lhe dando um novo corpo, não mais corrompido pelo pecado. Essa é a vontade do nosso Deus. E se nós perdêssemos toda a Bíblia, e se nós mantivéssemos somente este versículo, com certeza seria uma tragédia perder toda a Bíblia, mas nós teríamos a mensagem central das Escrituras: Deus nos ama. Deus nos ama ao ponto de entregar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Este versículo, ele é o coração dos evangelhos, e ele também é a base da missão de Deus.
para com toda a humanidade. E nessa noite eu gostaria de destacar com os irmãos pelo menos 3 verdades fundamentais que nós aprendemos deste simples versículo, mas que é muito poderoso. E quando nós permitimos que entendemos este versículo pode mudar a nossa vida e a nossa história. E a primeira coisa que nós aprendemos deste versículo, a primeira lição que nós podemos extrair sobre o amor de Deus para completar a missão é que o amor do Pai é a origem da missão. O amor do Pai é a origem da missão. Repare que o texto ele começa falando de uma razão. O texto ele vai começar dizendo assim, porque ele está nos dando uma causa, ele está nos dando um motivo, ele está nos dizendo o porquê, o motivo, a causa, a razão do que irá acontecer. E o porquê é a razão, é a origem da missão de Deus. O que desejamos, ele é o resultado do amor de Deus. Nós não fazemos missões porque somos superiores aos outros. Nós não fazemos missão porque os outros merecem que nós fazemos missão. Nós não fazemos missão porque somos capazes e temos recursos para isso. Até mesmo porque a gente nem tem recurso e nem muitas vezes somos capazes para isso. Mas nós não fazemos missão porque simplesmente nós fomos mandados fazer missão, como a gente vai ver essa noite. Mas nós fazemos missão porque Deus nos amou. Essa é a razão, e é isso que nós devemos entender e ter nas nossas mentes e corações. A partir do momento que nós esquecemos dessa verdade, de que Deus nos amou, nós contaminamos o nosso trabalho, nós contaminamos a obra de Deus, nós contaminamos a nossa própria existência. Igreja do Senhor, você está aqui neste lugar não simplesmente para se reunir, louvar, adorar a Deus, ouvir testemunhos, orar uns pelos outros. Tudo isso é bom e é importante na nossa vida cristã. Mas nós estamos aqui porque nós temos uma missão. Temos uma missão. E deixa eu dizer algo para você. Se nós não sairmos dessas 4 paredes, se nós não sairmos por essas portas para cumprir a missão, nós seremos soterrados por essas paredes. Nós iremos morrer aqui, porque a nossa missão ela começa por um propósito e uma razão. E essa razão é que Deus nos amou. Ele me amou, Ele te amou, e por isso Ele te escolheu, por isso Ele te salvou, por isso Ele te chamou, porque Ele te amou. Mas Ele também ama a outros, e a nossa missão é compartilhar, levar este amor a outros. Precisamos fazer missão, porque entendemos que a nossa missão está no amor de Deus, e por Ele nos amar, Ele nos amou primeiro, nós também o amamos, e como nós o amamos, nós fazemos a sua missão. Para o crente, a missão não deve ser um fardo, um peso, mas deve ser motivo de alegria. E é interessante quando nós olhamos isso, queridos, porque quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, e nós vemos que esse Deus, Ele é a própria essência do amor, e esse Deus, que é autossuficiente em si mesmo, esse Deus que não precisava de nós, um dia Ele decidiu criar a humanidade. Um dia Ele decidiu amar a humanidade.
Um dia Ele decidiu se relacionar conosco, mesmo Ele não precisando disso tudo. Ele é autossuficiente, mas é nós que precisamos dEle. E às vezes, quando nós falamos do amor de Deus, nós imaginamos alguém carente de amor, porque nós somos assim, nós somos carentes de amor. Nós amamos porque nós queremos ser amados de volta. Nós amamos aqueles a quem nos ama. Mas Deus não é carente de amor. Ele é autossuficiente em si. Ele é o próprio amor. Ele não precisava nos amar, mas Ele nos amou. E esta é a razão da nossa missão. Deus nos amou. A obra missionária começa então no coração de Deus. E a Bíblia não diz somente que Deus amou, mas a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse amor de Deus, ele é um amor intenso, ele é um amor imenso, ele é um amor sacrificial, ele é um amor inclusivo. E eu peço, por favor, que entendam a palavra inclusivo da melhor maneira possível, tá? Essa palavra que está tão distorcida na sociedade hoje. Mas o amor de Deus é este amor inclusivo. O amor de Deus, ele é universal. Ele ama a todas as nações, tribos e línguas. É isso que nós vemos em Apocalipse, capítulo de número 7, verso 9. Depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão de que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. O amor de Deus, queridos, ele é um amor universal, ele é um amor para todos, e essa é a vontade e o desejo de Deus, que todos se salvem. Mas aí, como diz o pastor Rafael Abdala, eu quero abrir aqui uma notinha de rodapé. O amor de Deus, ele é universal. A vontade de Deus é que todos se salvem, mas infelizmente a salvação de Deus, ela não é universal. Nós não cremos no universalismo. Nós não cremos que porque Deus é amor e Ele amou a todos, que todos irão se salvar. A Bíblia é muito clara. Este versículo de João 3,16 é muito claro. Quem que o João 3,16 vai dizer aqui? Quem que vai se salvar? Todo aquele que crer. Veja então que João 3,16 ele vai trazer essa visão para nós. Enquanto o amor de Deus é para todos, e é por isso que Ele derrama a sua graça sobre todos, é por isso que existe a graça universal, a graça comum para todos, mas também a salvação, infelizmente, não é para todos. Deus ama a todos, todas as tribos, nações e línguas. O amor de Deus é universal. E nós aprendemos com este amor universal que nós também devemos amar a todos de maneira universal, sem distinções. Tem um louvor antigo que nós cantamos que fala sobre isso. É porque eu só me lembro cantando e eu não quero cantar, porque eu não quero que os irmãos corram, né? Mas ele diz: quero te amar, quero amar sem distinção, sem preconceito. Quero amar a todos, irmãos. A igreja é chamada para viver o amor de Deus. Nós experimentamos o amor de Deus, e como amor de Deus devemos amar a todos. E eu fico pasmo, eu fico estarrecido, eu fico confuso, quando eu sento com alguns irmãos e a gente começa a conversar, e alguns irmãos falam assim: pastor, fulano tal, consigo amar não, eu não amo, eu não consigo, pastor, fulano tal,
fica ele lá no cantinho dele lá sentado, e fica eu aqui no meu cantinho sentado, e está tudo bem, pastor. Queridos, será que isso é amor? Será que estamos transmitindo este amor de Deus que é universal para todos? Se nós conseguimos ter dificuldade para amar aqueles que nós chamamos de irmãos, aqueles que são semelhantes à imagem de Jesus Cristo, como é que nós iremos então amar o mundo lá fora, que tem uma visão de mundo totalmente diferente da nossa? Como é que nós vamos ter amor por aquelas pessoas e chorar pelas almas delas que estão a passos largos caminhando para o inferno? Se nós não conseguimos amar nem o nosso irmão que está do nosso lado aqui no culto. O amor de Deus é universal. E como filhos de Deus, temos que ter os caráteres do nosso Pai e amar a todos. O amor de Deus também é incondicional. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8 vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Deus não te amou por você ser mais bonito, por você ser mais cheiroso, por você ser rico, por você ser inteligente, por você ser bem-sucedido, por você ter bons planos, por você ser comunicativo, por você trabalhar muito na obra dele. Ele te amou quando ninguém te amava. Ele te amou primeiro. Ele te amou quando você ainda não tinha valor nem para o reino dele, quando você ainda era pecador. O amor de Deus é incondicional. Não é pelo que nós fazemos, não é porque nós tentamos comprar o amor de Deus. E não tente comprar não, não vá querer barganhar o amor de Deus, que você não vai conseguir. O amor dele é incondicional. Voltando ao que eu disse anteriormente, quando os irmãos dizem assim: mas pastor, eu não consigo amar porque o irmão fez isso, isso e isso. Querido, o nosso amor também tem que ser incondicional. Se o irmão pisou no seu pé, perdoe e ame ele. Se o irmão lhe agrediu com palavras, perdoe e ame ele. Se o irmão, antes de conhecer a Cristo, lhe perseguiu, lhe agrediu, fez algo contra a sua vida, mas hoje ele é nova criatura no Senhor Jesus, perdoe e ame ele, porque Deus fez isso por nós. Ele nos olhou no nosso lamaçal de pecados e ele nos amou. O amor de Deus é incondicional. É claro que este amor incondicional, este amor de Deus, é um amor tão especial que ele fala assim: eu te amei no meio do pecado, mas eu não quero que você continue aí no pecado. O texto de João 3, se nós continuarmos lendo, vai dizer justamente isso, que ele enviou o seu Filho para nos tirar do império das trevas e nos transportar para o seu maravilhoso reino de luz. Ele nos amou ainda em pecado, mas Ele nos amou para que nós possamos ser uma nova criatura nele, para que a nossa vida possa ser transformada e mudada. Ele nos amou no pecado, mas Ele quer mudar a nossa história. O amor de Deus também, ele é prático. Ele não apenas sentiu amor, mas Ele agiu enviando o seu Filho. João 3,15 vai dizer: porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vós fazeis também. Cristo está dizendo: olha, eu amei vocês e eu estou aqui dando o exemplo. E assim como eu amo vocês, e esse meu amor é sacrificial, agora vocês vão e façam também. O nosso amor, ele não deve ser um amor de palavras, mas ele deve ser igual ao amor de Deus, um amor prático. O que é que João, esse mesmo evangelista, vai dizer na sua carta? 1 João capítulo 3, verso 18: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. O nosso amor deve gerar ação. Eu sempre falo isso. Se tiver algum professor de português aqui, me ajuda, mas sempre eu falo isso. Nós aprendemos lá na nossa aula de português em gramática que
O amor é um verbo. E verbo é o quê? Estado da natureza ou uma ação. Então eu não posso somente dizer eu te amo e esse amor permanecer somente nas minhas palavras. O meu amor tem que ser em ação. O amor de Deus foi um amor prático. O nosso amor também tem que ser um amor prático. Se a missão nasce no amor do Pai, não podemos ser indiferentes às nações que ainda não ouviram o Evangelho. Precisamos compartilhar este amor com o mundo. Se você já experimentou deste amor, se você tem este amor dentro do seu coração, se você tem este amor na sua vida, você não pode ser egoísta. Você tem que compartilhar este amor com aqueles que estão à sua volta. Você tem que compartilhar este amor com o mundo. Hoje na classe da EBD, o irmão Samarone fez uma pergunta para os meninos. Perguntou para eles: qual foi a última vez que vocês evangelizaram na escola de vocês? Vocês já falaram de Jesus para os coleguinhas, para os amiguinhos de vocês lá na escola? E eu faço essa pergunta para a igreja essa noite. Qual foi a última vez que você falou do amor de Deus para alguém? Qual foi a última vez que você compartilhou da graça de Jesus para alguém? Para o seu vizinho, para o seu amigo, para os seus colegas de trabalho, para os seus familiares naquela reunião do domingo do almoço de família. Qual foi a última vez que você falou do amor de Deus para alguém? Precisamos, queridos, falar do amor do Pai, porque o amor de Deus é a base da nossa missão. Em segundo lugar, nós também aprendemos em João capítulo 3, versículo 16, na parte B do versículo, como é este amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Enquanto a base da nossa missão é o amor de Deus, o centro da nossa missão tem que ser somente um: Cristo Jesus. Cristo é o centro da nossa missão. O amor do Pai, ele se manifesta no envio do Filho. A missão não é sobre os programas, as estratégias, a nossa visão de igreja. A missão é sobre Cristo ser conhecido e glorificado entre todas as nações. Essa é a missão da igreja, esse é o nosso alvo, esse tem que ser o centro da nossa missão. Cristo Jesus. Cristo Jesus. E por que Cristo Jesus tem que ser o centro da nossa missão? Em primeiro lugar, porque Jesus, ele é a única solução para o pecado. Jesus, ele é a única solução para o pecado. Ele foi enviado para nos salvar, não apenas para ensinar boas lições morais. Se Jesus Cristo tivesse vindo ao mundo apenas para ser um mestre, um rabi, que nos ensinasse sobre filosofia, sobre como devemos viver a questão ética e moral das nossas vidas, a sua missão teria falhado. Mas ele veio com a missão de morrer em nosso lugar. Ele veio a missão de pagar o preço do meu e do seu pecado. E por isso que somente nele nós encontramos a salvação. Veja comigo Atos capítulo 4, verso 12, que vai dizer o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O único que pode nos salvar é Cristo Jesus. Por isso que o texto de João vai dizer que nós precisamos crer nele, precisamos crer na sua obra redentora na cruz do Calvário, porque ele é o único que pode nos salvar. As nossas boas obras não podem nos salvar. A nossa religiosidade, ela não pode nos salvar. Os nossos santos não podem nos salvar.
O único que pode nos salvar é Cristo Jesus. Somente Ele pode nos salvar. E como é que Ele pode nos salvar? Por meio da sua obra na cruz. Então a cruz, ele é o ponto central da nossa missão. A salvação veio pelo meio do sacrifício de Jesus. E é isso que devemos proclamar. O sacrifício de Cristo na cruz. A expressão máxima do amor de Deus. Dando o seu Filho ali pendurado naquele madeiro, em nosso lugar. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23 e 24, vai dizer o seguinte: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Queridos, a mensagem da cruz ela é uma mensagem poderosa, uma mensagem muito forte. E às vezes essa mensagem pode até parecer loucura, como Paulo está dizendo, que era escândalo para os judeus. Como é que o Messias, o Salvador, que é Filho de Deus, morreu em uma cruz, que naquela época era a pior morte. Somente os piores, os mais marginais, era morto em cruz. E aquele que se dizia ser o Messias foi pendurado em uma cruz. Para eles não fazia sentido. Para os gregos filósofos não fazia sentido Deus se esvaziar da sua divindade, se fazer carne e homem, e vir a este mundo para morrer. Que Deus fraco é este? Pelo contrário, aquilo que parece loucura é a nossa salvação, é o amor de Deus, Ele se esvaziando por nós, da sua divindade, para como homem santo, pagar o preço de todos os nossos pecados no Calvário. Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Nós que deveríamos morrer, nós que merecemos morrer, nós que merecíamos a morte, mas Cristo morreu em nosso lugar. O Evangelho precisa ser pregado a todos, e a mensagem do Evangelho pregado a todos é essa: Cristo te ama, Cristo te oferece uma nova vida, porque Ele morreu a tua vida antiga, porque Ele morreu pelos teus pecados. Se nós continuarmos lendo, se nós voltarmos alguns versos aí do capítulo 3, Jesus está tendo uma conversa com Nicodemos, um dos doutores da lei. Nicodemos foi até Jesus para saber o que ele precisava fazer para entrar no reino dos céus. E aí tem toda aquela conversa que nós já conhecemos, que Jesus vai dizer para Nicodemos que ele precisa nascer de novo, e que esse novo nascimento ele tem que ser no fogo e na água, e que assim como o Espírito que sopra e ninguém vê, mas sente, é assim também o novo nascimento. Mas versos antes do versículo 6, Jesus vai falar algo interessante. Jesus vai dizer o seguinte, aí no versículo de número 14: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Jesus está lembrando aqui aquele mestre da lei sobre um sinal. Lá em Números, nós vamos ler um evento que aconteceu. O povo se rebelando contra Deus e murmurando. Pense num povo que murmurava, era o povo de Israel. E enquanto eles estavam peregrinando no deserto, eles começaram a murmurar e dizer: ô Moisés, como é que pode isso? Você e Deus tirar nós lá do Egito e trazer para esse deserto para que nós venhamos morrer aqui. Nós não temos água, nós só comemos esse pão que cai do céu e nós não aguentamos mais esse pão. Nós queremos morrer. Era melhor que nós permanecêssemos lá no Egito. E aí Deus,
ele se zanga com essa reclamação do povo de Israel, e Deus começa a mandar serpentes no deserto para picar o povo. E o texto vai dizer que muitas serpentes apareceram, picaram o povo e muitos morreram. E aí o povo foi lá diante de Moisés e começaram a se queixar de novo. Ei, Moisés, nós estamos arrependidos, Moisés. Não era para nós ter dito nada não, Moisés. Moisés, ora aí a Deus, intercede por nós. Nós não aguentamos mais isso não, Moisés. Vê como o povo de Israel reclamava por tudo? É interessante que muitas vezes nós aqui na igreja somos que nem o povo de Israel, né? Estamos reclamando por tudo, né? Se a cor da porta da igreja é vermelha, as paredes da igreja, nós reclamamos. Se é amarela, nós reclamamos. Se é azul, nós reclamamos. Nós também reclamamos por tudo. Mas aí Moisés orou. E Deus deu a seguinte ordem para Moisés. Moisés, faz uma serpente de bronze e tu levanta essa serpente no meio do povo. E toda vez que alguém for picado por uma serpente no deserto, irá olhar para a serpente de bronze e será curado. Agora, no Novo Testamento, Jesus está recitando e falando justamente dessa passagem. E agora não é mais uma serpente de bronze no meio do povo, mas as serpentes do pecado que picam o nosso calcanhar e faz com que nós adoecemos. Nós devemos olhar agora para outro símbolo, para uma estaca de madeira que foi levantada. E nessa estaca não está uma serpente, mas está o próprio Filho de Deus. E todo aquele que olhar para o sinal da cruz e crer nele, será salvo. É isso que Cristo está dizendo. É isso que a obra do Senhor na cruz faz por nós. Nos salva de toda condenação. Por isso o Evangelho tem que ser anunciado. E o Evangelho é a cruz de Cristo. O Evangelho não fala para nós sobre prosperidade aqui terrena. O Evangelho não fala para nós sobre curas aqui. O Evangelho não fala para nós que nós seremos reis e príncipes nessa terra. Mas o Evangelho fala de um Deus que se esvaziou, que morreu em nosso lugar e que se nós crermos nele, nós temos a vida eterna nele. E somos co-herdeiros nele. E aí sim, quando ele voltar para governar e reinar, nós seremos príncipes e princesas no seu reino. Essa é a mensagem do Evangelho, a cruz de Cristo. E em terceiro e último lugar, para a gente finalizar, para que nós possamos completar a missão, nós temos que entender que a base da missão é o amor de Deus. Temos que entender que a cruz de Cristo tem que ser o alvo central da nossa missão. E em terceiro lugar, temos que entender que nós devemos dar uma resposta a essa missão, comprometendo totalmente a missão. A nossa resposta à missão de Deus deve ser comprometimento total a essa missão. O texto de João 3,16 finaliza dizendo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto termina com uma promessa e um desafio, que nós devemos crer e permanecer nesta fé para termos a vida eterna. Há pessoas que ainda não ouviram essa mensagem. E é uma maneira que nós podemos demonstrar que nós cremos e permanecemos na fé, é nos envolvendo nessa missão, é anunciando essa mensagem de salvação. Se a salvação ela só vem pela fé em Cristo Jesus, como aqueles que não ouviram irão crer? Lembra o que é que Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 10, versos 14 e 15? Como, porém, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naqueles que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Nós devemos estar comprometidos na missão. Como igreja, nós devemos nos envolver na missão. Estarmos dispostos a ajudar, estarmos dispostos a estender e levantar essa bandeira que é a nossa missão. E quer ver um exemplo bem prático disso?
Nós como cristãos e como crentes, e aí eu vou falar mais especificamente para os papais, nós sonhamos que os nossos filhos tenham as melhores profissões possíveis. Nós sonhamos que eles possam ser advogados, médicos, promotores, dentistas, que eles possam ser cirurgiões, que eles possam exercer grandes cargos na sociedade. Mas a gente não vê nenhum crente orando a Deus e falando assim: Deus, eu quero que o meu filho, eu quero que a minha filha seja um missionário, que o meu filho seja um pastor. A gente não vê pais cristãos incentivando os filhos a galgarem no campo missionário, a irem para um seminário, se formarem para ser pastores. Eu mesmo, irmãos, sou fruto desse pensamento, não dos meus pais, mas de mim mesmo. Eu me lembro que quando eu estava no ensino médio, eu fazia aqueles testes vocacionais para saber o que é que eu queria ser. Sempre os meus testes vocacionais davam na área de exata. E aí eu dizia para minha mãe: mãe, eu já sei qual curso eu quero me formar. Eu quero fazer ciências da computação e eu quero ser cientista, mas não qualquer cientista. Eu quero ser um cientista cristão. A gente ouve muito que os cientistas são ateus, não creem em Deus, e eu vou fazer a diferença. Eu vou ser cientista cristão. E aí, na minha região, na minha cidade, não tinha esse curso lá. Eu tinha que ir embora. E eu também não tinha nenhum pingo de coragem de ir embora, sair do ninho de casa. E aí a minha mãe falava: menino, faz os cursos que tem aqui. Tem pedagogia, tem geografia, tem história, tem química. Aí eu: mãe, esses cursos é para ser professor, mãe. Eu lá quero ser professor, mãe. Eu lá quero ir para uma sala de aula, bater cabeça com pessoas, mãe. Pessoas são complicadas demais. Pessoas são difíceis de lidar, mãe. A gente fala uma coisa, elas entendem outra, interpreta diferente o que a gente fala, gera uma confusão. Um dia estão com humor, outro dia estão com outro humor. A gente dá bom dia e aí não responde. No outro dia a gente dá bom dia e a pessoa está se derretendo na nossa direção. Mãe, eu lá quero lidar com gente, mãe. Pois bem, Deus permitiu que ciência da computação fosse pela UFC, lá no campus de Crateús. Fiz o Enem, passei, fui estudar ciência da computação. Queridos, só aguentei 3 semestres. 3 semestres. No final de 3 semestres eu entendi uma coisa: não é isso que vai me dar prazer na minha vida. Não é isso que vai me dar sentido para que toda manhã eu possa levantar e ir para o trabalho. Não é isso que vai fazer com que o meu coração aqueça. Não é isso que eu quero para mim. E nesse período eu estava fazendo o curso de nível médio de teologia. Nesse período eu tive a aula de missiologia. E nesse período eu cheguei para minha esposa, que nesse período já estava casado. E eu falei: amor, gostou da aula de missiologia? Foi legal, não foi? Tu não entendeu nada que o pastor estava ministrando não? Assim, algo diferente? Amor, eu acho que Deus está nos chamando para ser missionários. Eu acho que Deus está nos chamando para o campo missionário. Quando o pastor estava falando, e quando o pastor estava dizendo que quem irá pregar, como as pessoas irão conhecer a Deus se não tem quem pregue, meu coração queimou de uma maneira tão diferente, queimou de uma maneira que eu não consigo nem explicar. Deus está nos chamando para isso. E aí ela olhou para mim e falou assim: tá não, meu amigo, você casou comigo, você tinha outros planos, você casou comigo, você não me falou nada desse negócio de ser pastor, missionário. Saiba disso, eu não casei com pastor e nem com missionário. E aí eu falei: Deus, aí é com ela agora. Se o Senhor está me chamando, se isso é do Senhor e não é coisa do meu coração, o Senhor vai ter que falar com ela. O Senhor vai ter que mudar esse pensamento dela. O Senhor vai ter que acender uma chama no seu coração, assim como o Senhor acendeu no meu. E aí eu vou entender que o Senhor está me chamando,
e eu vou entender que essa é a tua vontade. Essa foi a minha oração. Queridos, aí eu vou dizer uma coisa. Pense numa mulher do coração duro, é a minha esposa, viu? Eu não sei, até hoje ainda entendo como foi que ela aceitou quando eu pedi ela em noivado e casamento, viu? Mas Deus teve que quebrantar, Deus teve que fazer a gente sofrer, a gente apanhar muito, muito mesmo. E não somente a gente, mas isso começou a interferir até as pessoas que estavam mais próximas de nós, porque a gente estava que nem Jonas, fugindo do chamado do Senhor. Lembra quando Jonas fugiu, que ele foi para o navio e Deus mandou a tempestade alcançou os marinheiros também? Pois é, aqueles que estavam no barco com a gente também estavam no meio da tempestade, por culpa nossa. E aí ela entendeu que Deus estava chamando, ela entendeu que nós poderíamos fazer qualquer outra coisa, mas a vontade do Senhor era que nós viéssemos trabalhar com pessoas, falar do amor dele para essas pessoas, compartilhar que Deus é amor, que Deus quer salvá-las, que Deus quer libertar dos seus pecados, mudar a sua história, transformar em novas criaturas. E aí a gente abraçou o nosso chamado. Queridos, nós devemos abraçar a missão. E a maneira que nós temos de envolver com a missão como igreja, talvez você não tenha esse mesmo chamado que o meu. Talvez Deus não está te vocacionando para te levar para um lugar distante da sua casa. Mas existem muitas maneiras como igreja da gente se envolver na missão. A primeira coisa é mobilizar. Estamos em campanha de missões. Então vamos mobilizar a igreja para alcançar o nosso alvo. Vamos ajudar a nossa irmã. Vamos nos envolver. Segunda coisa, orar. Ore pelos missionários. Ore por aqueles que estão nos países onde o evangelho é perseguido. Ore pelos nossos missionários que estão aqui no nosso campo, perto de nós. Ore pelo pastor Inaldo que está em Barroquinha, em Pereiros. Mobilizar, orar, ofertar. Oferte para missões. É a igreja que segura as cordas. Quando o missionário está lá no campo, quando o missionário está ali gastando a sua vida e deixando ser gasto na obra do Senhor, é a igreja que oferta e sustenta aquela família missionária e supre as suas necessidades ali. Queridos, Deus tem nos dado para sermos mordomos dele, e uma maneira que nós temos para administrar bem aquilo que Deus tem nos dado é estar devolvendo isso para o reino de Deus. Oferte para missões. Quarto e último, vá. Eu disse que talvez você não tenha o mesmo chamado que o meu, mas se Deus estiver lhe chamando nessa noite, se o seu coração está aquecendo como o meu um dia aqueceu, vá. Converse com o pastor Abraão, converse comigo, pergunte, diga: pastor, olha, eu estou sentindo isso, eu quero ajudar mais na igreja, a igreja tem projetos missionários, eu quero me envolver, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso estudar? Vá, se Deus está lhe chamando, vá. Não lute contra o chamado do Senhor, não apanhe como eu apanhei. Eu saí do ringue que nem o Rock depois de apanhar para o Apolo. Não faça a mesma coisa. Vá. Então, como é que a igreja pode se envolver? Mobilizando, orando, ofertando e indo. E assim nós entendemos que estamos, pelo amor do Pai, continuando ou completando a missão. No amor do Pai, assim nós vamos completar a missão. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, curve sua cabeça e nós iremos orar. Pai Santo, Pai Eterno, Deus de graça, te louvamos, ó Pai. Te louvamos pela Tua palavra que é bendita e santa. Te agradecemos porque ela nos lembra do Teu amor para conosco. Porque ela nos diz que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o Teu único Filho para morrer em nosso lugar. Mas ela também diz que nós devemos ter uma responsabilidade nisso. Nós precisamos crer na obra do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos crer para que assim nós não venhamos morrer
mas venhamos ter a vida eterna. Senhor, queremos te pedir, ó Deus, que como base dessa missão que é o teu amor, aumente o nosso amor por vidas, ó Pai, que nós possamos amar as pessoas que estão à nossa volta, Senhor, que nós possamos sentir compaixão delas, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, nos incomodar de tal maneira e em saber que elas estão a passos largos na direção da perdição eterna, ao ponto de nós irmos em seu encontro e podermos anunciar que Cristo as ama, que Cristo quer salvá-las, que Cristo quer libertá-las do pecado, que Cristo quer mudar e transformar as suas vidas. Pai, nos dê, ó Deus, a centralidade de Cristo em nossos corações, ó Deus. Que nós possamos viver e anunciar a mensagem da cruz de Cristo. Que nós não venhamos ser levados, ó Deus, por ventos de outras doutrinas. Que nós não venhamos querer falar daquilo que afaga o nosso coração e o nosso ego. Mas que nós possamos, ó Deus, falar a verdade. Falar do teu amor, mas falar também que o Senhor é justo, que o Senhor é reto. E que o Senhor quer sim salvar o homem do pecado, mudando a sua conduta e transformando a sua vida. Pai, te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a nos envolver com missões, que a nossa resposta como igreja possa ser um comprometimento total, ó Deus, na tua missão, que nós possamos, ó Pai, estar disponíveis para ajudar naquilo que o teu reino necessitar, para juntos e alegres expandirmos o teu reino aqui nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, é isso que nós te pedimos, ó Senhor. E agora, enquanto a igreja está toda de cabeça baixa orando, eu quero fazer nessa noite 2 convites. E o primeiro convite vai para você que talvez está nos visitando pela 2ª, 3ª, está aqui conosco nessa noite. Você que talvez já ouviu inúmeras vezes o Evangelho,